Chegamos agora no quinto e último tópico da nossa lição da Escola Sabatina. O título do tópico é Ensinamento Sábio em Compaixão. Irmã Nadiane, o que devemos ter em mente ao defendermos a lei moral de Deus, bem como ao compartilharmos essa verdade com os mais jovens? A gente nunca deve esquecer, Luzerley, que os mandamentos de Deus, eles não são um fardo. A obediência à lei de Deus é o que vai nos trazer a verdadeira felicidade. O texto de Eclesiastes, ele diz que o jovem ele deve se alegrar na mocidade dele, recriar o seu coração e andar pelos caminhos, que o coração dele, pelos caminhos do coração dele. Mas ele deve lembrar que de todas as coisas, Deus trará juízo todas as coisas. Sim. Então, a gente pode ser feliz, a gente deve ser feliz por obedecer a Deus e lembrar que tudo que a gente fizer, a gente vai prestar conta a Deus também. Ainda mais o jovem que gosta muito de liberdade, o jovem gosta de felicidade. Sim. Então, o jovem cristão, ele deve ser um jovem feliz porque ele vive nessa lei da liberdade. E esse Conselho de Salomão, a gente deve ter em mente também que não é um convite para os excessos, mas é um convite para a gente apreciar a bênção que é viver a vida com Deus. Muito bem. Quero destacar aqui dois pensamentos da nota que estão no terceiro e quarto parágrafos. Em nossas tentativas de corrigir o mal, devemos nos resguardar contra a tendência de criticar ou censurar. A censura constante confunde, mas não reforma. Para muitas mentes, especialmente aquelas mais sensíveis, um ambiente de crítica hostil é devastador para o esforço. As flores não desabrocham ao sopro de um vento furioso. Só se alcança o verdadeiro objetivo de reprovação quando o próprio infrator reconhece a culpa e manifesta a vontade de se corrigir. Quando ele alcança esse nível, encaminhe-o à fonte de perdão e poder. Procure preservar seu respeito próprio e inspire-o com coragem e esperança. Esse texto vem falando de algo que às vezes vemos alguém que está fazendo algo que é passível do juízo de Deus. Mas aí quando eu vou corrigir essa pessoa, eu também faço algo que não é a mesma coisa que a pessoa está fazendo, mas também faço algo que me coloca numa condição equivocada diante de Deus e diante da pessoa. E ao invés de ajudar, eu acabo piorando a situação. Isso é muito comum, infelizmente. Então, quando nós vamos ajudar as pessoas, quando que vemos caminhando no sentido do mal, precisamos pedir sabedoria de Deus. Precisamos pedir que Deus nos ajude, para que nós não incorramos na nossa boa intenção, não cheguemos a cair num erro que é de agir com crítica, com uma forma dura, de uma forma que Cristo não agiria se estivesse no nosso lugar. Aqui traz até essa figura, de as flores, elas não desabrocham ao sopro de um vento furioso. Então nós não conseguimos ajudar uma pessoa para que ela se levante, para que ela novamente seja, ela venha ao arrependimento, Se nós vamos com críticas, com palavras duras, com censura, nós não vamos alcançar esses corações. É a inspiração que está dizendo, não é o Luzerley. Porque existem pessoas que defendem essa posição de que precisa chamar o pecado pelo nome, mas não entendem que o chamar o pecado pelo nome não é na grosseria, não é através de uma censura, através da crítica, o que também é muito comum, infelizmente, mas isso é feito com muito amor, com muita oração, com muita sabedoria, para que não venhamos a cair em problemas também. E a outra parte ainda falou sobre que ao ajudar uma pessoa, nós precisamos procurar preservar o seu respeito próprio, inspirando com coragem e esperança. Existia uma forma muito dura e equivocada onde pessoas que erravam deveriam se pôr diante de congregações,
e ali seu pecado era apresentado Exposto. e tal, e era exposto, as pessoas eram expostas. E aqui nós percebemos que atitudes como estas, elas quebram, elas... eu vou usar o quebrar, que me fugiu uma palavra melhor no momento. A questão do respeito próprio. A pessoa fica envergonhada, a pessoa fica humilhada. E como que ela vai desejar continuar num ambiente como este? E é por isso que, ao longo da história, muitas, dezenas, centenas, quem sabe até milhares de pessoas que uma vez já estiveram entre nós, por passarem por situações onde foram humilhadas por aqueles que achavam que estava fazendo a justiça de Deus, elas foram para nunca mais voltar. Precisamos de sabedoria, precisamos de amor, precisamos de temor a Deus, para que quando nós lidarmos com as pessoas em erro, nós possamos agir como Jesus agiu e não como sei lá quem, ou como a nossa ira, como a nossa desejo por fazer a justiça muitas vezes nos incita a querer realizar. Que possamos agir de tal forma a preservar seu respeito próprio, inspirando coragem e esperança nas pessoas. Portanto, juízes de plantão, portanto, aqueles que querem sair realizando a obra de João Batista através de uma visão distorcida que tem da obra realizada por João Batista. Tenham cuidado, porque da forma como muitas vezes tem sido feita, tem havido mais prejuízo do que ganho, muito mais prejuízo do que ganho. E aqueles que realizam a obra desta forma, equivocada, certamente têm uma conta a acertar com Deus também. Assim como aqueles que também, ao serem tratados de uma forma injusta, equivocada, acabam decidindo por permanecer afastado dos caminhos do Senhor. Então, temos uma lição severa para nós também. Não sei se a irmã Nadiane gostaria de acrescentar ainda algo mais referente apenas a essa pergunta. Não, o seu comentário foi excelente. Tá bom, então. Bom, então assim nós estamos chegando ao final dessa lição e agora, então sim, irmã Nadiane, qual seria o apelo que a irmã gostaria de dirigir a todos aqueles que estão acompanhando esse estudo dessa lição, Vencendo Preconceitos? Que a gente não tirasse os olhos de Cristo, que a lei de Deus estivesse sempre em nosso coração para nos mostrar onde nós estamos errando com os nossos irmãos, principalmente no que diz respeito à forma como a gente trata as pessoas. Que a gente não faça acepção de pessoas dentro da igreja, porque isso traz um problema sério na igreja e também traz um mau testemunho. Que a gente sempre ande de acordo com o que a lei de Deus pede da gente.